meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui para mais um aulaço. Estamos trabalhando com o processo sintático. A gente sabe que quanto a sintaxe, a pronúncia é essa, sintaxe, tá assim. Humilha os outros, humilha, vai ser, eu tô aprendendo sintaxe. Só de falar assim a pessoa já tá aprendendo, pronto, tá? Se tu ainda fala assim, sintaxe, a pessoa tá precisando aprender um pouquinho mais, tá? Então fala assim, sintaxe, já começa a aprender. Análise sintática. Adivinha algo que você tem um certo problema aí que cai, a beça. Sujeito indeterminado e sujeito passivo. Cai muito. Yara, em que banca? Todas. Todas as bancas. É muito comum as questões de concurso público, elas marcarem determinados termos e perguntarem se o sujeito é indeterminado, se o sujeito é indeterminado, se o sujeito é indeterminado. E vocês vão na onda. Eu não estou encontrando sujeito, deve ser indeterminado mesmo. Não é assim não, não é assim não. É muito comum você confundir sujeito indeterminado com passivo. Na verdade, é mais comum cair o sujeito passivo, isso. Então, a gente vai dar uma diquinha aqui. Antes de você caçar sujeito determinado, casse o sujeito passivo. Hoje a dica é, a dica é de sintaxe. Qual é o bambambam de hoje? Não confunda sujeito indeterminado com sujeito passivo. E a gente está falando disso sim que você está pensando, partícula C. Então, a gente vai trabalhar alguns pré-requisitos. Se você souber identificar sujeito passivo, sujeito indeterminado, automaticamente você vai saber de índice de determinação do sujeito e de pronome apassivador. E automaticamente mexe com concordância. Sim, porque se você sabe encontrar o sujeito, o verbo é obrigado a concordar com esse sujeito. E as questões que nós vamos colocar aqui envolvem justamente isso. Primeiro, identificação do sujeito. Segundo, identificação dessas duas funções do ser. Sim, eu vou colocar aqui no canal questões do ser. Funções, né? Vou colocar assim. Mas antes, são 8 funções. Antes, você precisa saber bem dessas duas. E esses dois C, índices de determinação e pronome apassivador, dependem de encontrar o sujeito. Então, olha que legal. Primeiro você procura o sujeito. Encontrando o sujeito, o nome do sujeito tem a ver com o nome do C. Nome do sujeito, sujeito indeterminado. Nome do C, índice de determinação do sujeito. Nome do sujeito, sujeito passivo. O nome do C, pronome apassivador. Tem a ver, ok? E concordância, né, gente? Então, é um aulaço aqui, tá? A gente vai colocar dicas bem importantes para que você trabalhe bem, ok? E aí, deixa logo o teu like para a gente ficar colocando material legal, né? Ainda não estás inscrito? Te inscreve e ativa o sininho, porque assim, toda vez que a gente colocar essas coisas para aumentar o seu conhecimento, já chega para você e você vem logo ver, ok? Então, vamos começar. Primeiro, nossa aula é sujeito indeterminado versus sujeito passivo. A gente vai falar primeiro do sujeito indeterminado, tá? Mas é mais importante você procurar primeiro o sujeito passivo. Então por que tu não fala primeiro do sujeito passivo? Porque eu vou falar dele por último, ele vai ficar na tua mente, né? Aquilo que fica por último fica mais na tua mente, não é verdade? Qual é o bofe que tu lembra? O último, né? Então eu tô sabendo. Olha só. O que é um sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, primeiro, ele não está explícito. Então, pelo amor da vaca preta, se tem uma palavra lá que está explícita, tu encontraste como sujeito, não dá para dizer que é sujeito indeterminado. Quer ver? Eu vou te mostrar. Tá lá uma frase assim. Tem banca que adora isso, setup, tá? É uma banca que é bem gramatiqueirinha, tá? Então, tá lá escrito assim, Alguém saiu. Alguém saiu. Aí a banca diz assim, que alguém é o sujeito indeterminado. Que alguém é o sujeito indeterminado. É mesmo, Yara. Peraí, quem saiu? Alguém. Eu não sei quem é, Yara. Então, realmente é o sujeito indeterminado. Errou, pelo amor da vaca preta, errou. Yara, por que eu errei? Olha só, quem saiu? Alguém. Gente, isso aqui está expresso, Isso aqui está explícito. Explícito. Então, isso não é sujeito indeterminado, tá? Mas eu não sei quem é. Mas aí tu queres que eu te apresente? Não saber quem é, porque isso é um pronome. Morfologicamente, é um pronome indefinido.
mas ele está expresso, ele está explícito. Esse sujeito aqui é um sujeito simples, simples, simples. Então, pelo amor da vaca preta, de encontrar o sujeito na frase e dizer que ele é indeterminado. Indeterminação do sujeito não é interpretação de texto. Indeterminação do sujeito não é interpretação de texto. Indeterminação do sujeito é sintaxe pura. Se você quer realmente encontrar o sujeito indeterminado, você tem que decorar a regra sintática, tá? Existem duas formas de indeterminar, mas primeiro vamos aqui te explicar o que é. O sujeito indeterminado, ele não está explícito. Então, qualquer coisa que você encontre como sujeito explícito vai ser sujeito simples ou composto, tá? Então, esse aqui é simples. Nem implícito, tá? Ai, Yara, eu não tô vendo o sujeito. Tá, mas ele está implícito. Então, por exemplo, se eu disser para você, ó, comi vatapá, comi... É mentira, eu não comi vatapá, deu até vontade. Então, olha só, comi vatapá. Ai, Yara, não tá aparecendo quem comeu. Mas eu sei quem comeu, ó, eu. Então, esse sujeito aqui, ele está oculto. Então, tá, ó, o sujeito indeterminado, ele não é um sujeito implícito, tá? Então, ó, sujeito explícito é aquele que aparece, sujeito explícito é aquele que aparece. Apareceu o sujeito, tem um núcleo, é simples, tem dois ou mais, é composto. Apareceu, simples ou composto. Não apareceu, o implícito, que é o desinencial, né? É aquele pronominal que é eu, tu, ele, nós, vós, só não é eles, tá? E aí, quem é o sujeito indeterminado? Ele é um sujeito que não se consegue identificar na oração. Não consigo. Não consigo saber nem implicitamente. Na verdade, é alguém que pratica a ação, mas não se sabe quem. É alguém que pratica a ação, mas não sabe... Tá aqui, Yara, é alguém que pratica a ação, mas não se sabe quem. Não, mas isso aqui está explícito. Se tiver alguma palavra explícita, o sujeito não é indeterminado, tá? O sujeito indeterminado, ele é representado por um ponto de interrogação. É a ideia de que é alguém que pratica a ação, mas eu não sei quem é. Existem duas formas de se identificar o sujeito. Bora lá. Há duas formas de indeterminar o sujeito. É indeterminar, tá? Existem duas formas de indeterminar o sujeito. Aí eu classifico, né? Classifico como sujeito indeterminado. Uma delas é com verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, tá? Não basta, porque tem gente que aprendeu essa regra, mas está errando porque ele está generalizando. Ah, o verbo está na terceira pessoa do plural. Não é isso, não. Ele tem que estar na terceira pessoa do plural, mas não tem que ter sujeito expresso. Bora ver aqui, ó. Olha, esqueceram uma sombrinha. Ai, Yara, mas olha, foram eles que esqueceram. Não, não é oculto, não é eles, tá? Sujeito oculto é eu, tu, ele, nós, vós. Eles não é oculto, tá? Esse esqueceram uma sombrinha, gente, ó, esse verbo, ele está na terceira pessoa do plural, tá? E quando eu digo esquecer uma sombrinha, literalmente, se é uma sombrinha, deve ter sido uma pessoa. Então, por que eu estou dizendo esqueceram? Porque eu não sei quem é. Eu quero generalizar, eu quero indeterminar. Então, esquecer uma sombrinha, ó, é um sujeito indeterminado, ó. É alguém, não é a palavra alguém. É alguém, ó, alguém que esqueceu a sombrinha, eu não sei quem é. É uma forma de indeterminar o sujeito, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Falaram mal de ti, tá? Uma dica para você desse tipo de sujeito é o sujeito da fofoca. Agora tu vai te orientar, né? Sem a partícula C, a gente ainda não tá mexendo com a partícula C, ó. Sem a partícula C, quando é que eu tenho sujeito indeterminado? Com os fofoqueiros. Como, Yara? A pessoa chega contigo e diz assim, olha, falaram mal de ti. Mana, ela sabe quem falou, não é verdade? Então, ela não está querendo dizer quem falou. Às vezes, é a própria pessoa que falou mal de ti, né? Ela chega e diz assim, olha, Yara, disseram que tu estás gorda. Às vezes, é a própria pessoa mau caráter que está falando mal de ti. Olha só, mora só tu e a tua irmã. Eu não moro com a minha irmã, mas quando eu morava com ela, ela era meio assim, mau caráter. Então, olha só, mora só tu e a tua irmã, aí tu guardaste um pedaço de bolo. Tu chegas e a tua irmã diz pra ti, mana, tu nem sabes, comeram o teu bolo. Oi? Como assim comeram? Foi fantasma? Só moro eu e tu, como é que é isso, mana?
Comeram, indeterminado, mas deve ter sido essa pessoa, mau caráter de olho junto, não é verdade? Então, olha só, gente, o que é que você tem? Esquecer uma sombrinha foi alguém que esqueceu uma sombrinha. O verbo está na terceira pessoa do plural e eu não sei, não tem escrito quem esqueceu a sombrinha. Falaram mal de ti, eles, não é eles não, tá? Pode ter sido uma só pessoa, mas eu não tô querendo te dizer para tu não ficar magoada com os fofoqueiros da tua rua. Então, olha só, falaram mal de ti, ó, alguém falou mal de ti, eu não sei quem foi. Então, existem duas formas de determinar o sujeito. Uma não envolve partícula ser. Uma é verbo na terceira pessoa do plural, não é eles. É alguém que falou, né? O sujeito da fofoca, o sujeito da fofoca, o sujeito da fofoca, né? Falaram mal de ti, disseram que tu estás gorda. Olha, ligaram pra ti. Aí tu, ai, que é o bofe. Aí tua mãe diz que bofe, menina, era cobrança, né? Pra tu ver, ligaram, sabe-se lá quem ligou. Então tá, é essa parte aqui. Só lembra uma coisa, não pode ter sujeito expresso. Porque, olha só, a diquinha, ó. Se houver sujeito expresso, não é indeterminado, não é. Indeterminado é porque não está aparecendo. Se aparecer, ele não é indeterminado, né? Bora ver aqui, ó. Falaram mal de ti, os teus vizinhos. Ai, peraí, eu sei quem falou mal de ti. Está expresso na frase. Veja bem, é diferente dizer falaram mal de ti, não sei quem falou. Ou falaram mal de ti os teus vizinhos. Eu vou perguntar, quem falou mal de ti? Os teus vizinhos. Então, olha só, aqui, o que você tem? Nesse caso, os teus vizinhos é o sujeito simples de falaram, ó. Eu vou pegar o verbo falaram, aqui, ó. Vou pegar o verbo aqui, ó. Falaram e vou perguntar para ele, ó. Quem falou mal de ti? Quem falou mal de ti? Quem falou mal de ti? Os teus vizinhos. Os teus vizinhos é o sujeito. Ele está expresso, o núcleo é vizinhos, né? Ó, teus se refere a vizinhos, os se refere a vizinhos. O núcleo é vizinhos, né? Então, esse sujeito, ele é simples, né? Ele é simples. Então, gente, cuidado, não é simplesmente verbo na terceira pessoa do plural. Você pode errar, você tem sempre que procurar o sujeito. Sujeito indeterminado é quando você não consegue encontrar nada que funcione como sujeito. Tudo bem? Ok. E aí, o mais importante, né? A gente vai entrar na gangue do C, né? É mais importante, tá? Então, claro que se ele está falando de sujeito indeterminado, você tem que lembrar dos dois casos. Mas ele já te deu uma frase que tem partícula C. Desgraça. Verbo mais partícula C, não sei quem pratica a ação. Verbo mais partícula C, não sei quem pratica a ação. Tenho duas possibilidades. Verbo mais partícula C. Não sei quem pratica a ação. Tenho duas possibilidades. Eu não sei quem pratica a ação porque o sujeito é indeterminado, ou o sujeito pode estar recebendo a ação e eu posso ter sujeito passivo. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado, tá? E um tipo de verbo é fundamental. Bora ver aqui, olha só. Lembra? Sujeito indeterminado sem a partícula C é com verbo na terceira pessoa do plural. Aqui é com verbo no singular. Então, se você tem verbo na terceira pessoa do singular mais partícula C, tá? Só que aí a gente já vai logo te avisando. Desde que esse verbo não seja verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto, tá? Por quem era? Porque aí ele já tá na voz passiva, tá? É o direto que passa para a voz passiva. É o direto que passa para a voz passiva. Se eu não tiver verbo transitivo direto, esse C já é índice de determinação do sujeito e o sujeito vai ser passivo, né? Então, olha só, são as duas formas de você ter sujeito indeterminado. Olha, outra forma de você identificar o sujeito indeterminado é com partícula C, né? Aí a gente entra num mundinho complicado, porque é aqui que nós temos uma maior confusão, tá? Verbo mais partícula C, não sei quem pratica a ação. Vamos supor que eu tenho assim, precisa-se de sala, aluga-se sala. Não sei quem é que precisa, não sei quem é que aluga, tá? Ah, então não tem sujeito. Não tem sujeito, é outra aula, é do verbo impessoal, tá?
Não é impessoal, tem sujeito. E com partícula C tem sujeito, gente, tem sujeito. O que você tem que ver se esse sujeito é passivo ou é indeterminado. Na verdade, é mais importante o passivo, mas como a gente disse, a gente vai deixar por último, tá? Então, aqui, ó, o que você tem? Lembra, o sujeito indeterminado sem a partícula C é o verbo na terceira pessoa do plural. Agora, com a partícula C, é o verbo na terceira pessoa do singular. É o verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula C. Ai, Ara, é qualquer verbo. Nananina não, tá? Você tem que pensar, na verdade, você tinha que decorar esses verbos aqui, ó. Se eu tiver verbo transitivo direto, para quem não sabe, o verbo transitivo direto e indireto, ele é verbo transitivo direto, ele tem esse direto. Verbo transitivo direto mais partícula C nunca vai ser sujeito determinado. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto mais partícula C nunca vai ser sujeito determinado. Ai, quais são os verbos então, Iá? Todos os outros, menos esses aqui, tá? Por quê? Porque nesse caso o sujeito é passivo. É que só passa para a voz passiva com verbo transitivo direto. Só passa para a voz passiva com verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireta. Não é nenhum desses verbos, é verbo de ligação, é verbo intransitivo e é principalmente verbo transitivo indireto. Índice de determinação do sujeito é o C e o sujeito é indeterminado. Bora ver aqui, ó. Exemplo, ó. Em precisa-se de ajuda. Opa, ó, tenho partícula C, ó. Tenho verbo mais partícula C. Eu vou dizer uma coisinha para vocês que é muito importante. Use o olho. Aí eu tô com problema de vista. Vai ao oftalmologista, ainda dá tempo, né? Ainda é antes do teu concurso. Use o olho, tá? É o seguinte, ó. O termo que está acompanhando o verbo, a partícula C, é um termo com preposição. É um termo com preposição. E aí vai o aviso. Esse termo introduzido com preposição nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será. Com partícula C, não há essa possibilidade, tá? Nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito. O que a gente está fazendo? A gente está caçando sujeito, gente. Então, ó, no olho é verbo, é a partícula C e não é o sujeito. Eu não encontrei sujeito, eu não encontrei. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho isso aqui, ó. Eu vou classificar o verbo. Quem precisa de alguma coisa, ele é verbo transitivo indireto, ele exige preposição. Ele exige um objeto indireto. Tá aqui. Eu encontrei o sujeito? Não. Tipo de sujeito? Indeterminado. Tipo de sujeito? Indeterminado. Tipo de sujeito? Indeterminado. Alguém precisa de ajuda e eu não sei quem é, tá? E aí, o nome desse C é índice de determinação do sujeito. Então, entenda. O C é índice de determinação do sujeito porque eu tenho uma frase com partícula C em que eu não tenho termo que possa funcionar como sujeito. Termo que funciona como sujeito, ele não pode ter preposição. Tudo bem? Então tá, olha só aqui. Vive-se bem aqui. É para mostrar que também não é só o verbo transitivo indireto, né? Porque olha só. Eu tenho verbo mais partícula C. Eu tenho verbo mais partícula C. Eu vou classificar os verbos, tá? Quem precisa de alguma coisa. O termo com preposição já não é sujeito, é mais fácil de identificar. Então, ó, esse verbo é verbo transitivo indireto, ó, e de ajuda é objeto indireto. Aqui. E quem é que precisa? Alguém. O sujeito, ele é indeterminado. Lembra que ele é representado por um ponto de interrogação, né? É alguém que precisa de ajuda, mas eu não sei quem, né? Vive-se bem aqui. Gente, agora, vive, o verbo viver, tá? Ele é verbo intransitivo, olha só. Ele é verbo intransitivo. Yara, como é que eu sei que ele é intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que não tem complemento nenhum ou tem complementos adjuntos adverbiais. Que é o que ele tem, ó. Bem é um adjunto adverbial de modo, né? O modo como se vive. E aqui é outro adjunto adverbial de lugar, né? Um é lugar, outro é modo. Tá, eu não tenho nada que funcione como sujeito, gente. Olha, vive-se bem. Bem é o modo como a gente vive. Vive-se aqui. Aqui é o lugar onde a gente vive.
Mas quem é que vive? Sei lá. O sujeito, ele é indeterminado. Mas percebam, o sujeito indeterminado é indeterminado com qualquer verbo menos transitivo direto. Transitivo direto. É esse verbo que você tem que decorar. É esse verbo que você tem que decorar. Olha só, é isso aqui, ó. Não há sujeito indeterminado, não há sujeito indeterminado com verbo transitivo direto mais partícula C. Não há. Então, é esse verbo que você precisa aprender a identificar. Esse verbo você precisa. Quando a gente fala verbo transitivo direto, por quê? O verbo transitivo direto e indireto, ele é verbo transitivo direto e indireto. É o direto que passa para a voz passiva, é o direto que passa para a voz passiva. Para quem não sabe, verbo transitivo direto e indireto, ele é direto e indireto, só tem um acréscimo, né? Nunca, tá? Nesse caso, tem esse sujeito passivo, que é o mais importante, que é o que você tem que decorar. Agora a gente entra no mais importante, é o que mais cai, gente. Sinceramente, o que mais cai em prova de concurso é sujeito passivo, mas toda hora eles estão dizendo que é sujeito indeterminado. Então, antes de você dizer que é indeterminado, casse o sujeito, casse o sujeito, casse o sujeito. Bora lá? Ó, quem é o sujeito passivo? Quem é? O sujeito passivo é aquele que recebe a ação verbal. Ele sofre a ação verbal, tá? Ele pode ser construído na voz passiva sintética. A voz passiva sintética é com partícula C, tá? Ou na voz passiva analítica. A voz passiva analítica é com verbo auxiliar C, tá? E só passa para a voz passiva verbo transitivo direto. Só passa para a voz passiva verbo transitivo direto. Só passa para a voz passiva verbo transitivo direto. Você que tem que aprender que verbo transitivo direto e indireto é direto, tá? Porque fica mais fácil você decorar uma frasezinha mais curta, né? Só passa para a voz passiva verbo transitivo direto. Ou verbo transitivo direto e indireto. Eu estou se repetindo. Então, decora. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto é que passa para a voz passiva. Sabe o que significa? Se você encontrar uma frase com verbo intransitivo, com verbo de ligação, com verbo transitivo indireto, ela nunca estará na voz passiva. Nunca, tá? Ok. Então, bora ver aqui, ó. Anota aí, agora é para decorar. Verbo transitivo direto, a gente já sabe que é direto ou transitivo direto e indireto, né? Mais partícula C, sempre sujeito passivo. Sempre sujeito passivo. Sempre, tá? Então, por exemplo, se eu colocar para você isso aqui, ó. Blu, 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 blu. Ó, se eu colocar para você o seguinte. Combate-se o crime. Combate-se o crime organizado. Combate-se o crime organizado, tá? Você encontrou partícula C, você tem que entender o seguinte, ó. Isso aqui tem sujeito, isso aqui tem sujeito, isso aqui tem sujeito, isso aqui tem sujeito. Pode ser passivo ou pode ser indeterminado. Ah, indeterminado, porque eu não sei quem combate. Antes de dizer que é indeterminado, procura o sujeito. Sujeito é termo não precedido de preposição. Sujeito é termo substantivo ou substantivado. Ai, Ana, não sei classificar verbo, então trabalha com o olho. Se você tem verbo, eu não sei qual é o verbo, mais partícula C, mais um substantivo sem preposição, ele é o sujeito. Ele é. Olha só, verbo, partícula C, substantivo sem preposição. Ele é o sujeito. Ele é o sujeito, tá? Ó, combate. Quem combate, combate alguma coisa. É verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto mais partícula C vai ter sempre, eu quero que vocês entendam que é sempre um sujeito que é passivo. Um sujeito que é passivo, tá? E sempre é possível transformar. A gente vai falar disso já já. Combate-se o crime é o mesmo que o crime é combatido, ó. O crime é combatido. E aí, ó, é o mesmo sujeito de um lado, é o mesmo sujeito do outro. É o mesmo sujeito, tá? Qual é o equívoco que você pode ter e a gente quer evitar? Vamos para os equívocos, tá? Eu coloquei aquela frase lá que era combate-se o crime. Vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar, ó. Combate-se o crime, tá?
O que algumas pessoas poderiam fazer? Yara, eu analisei assim. Presta atenção, Yara. Ó. Quem combate, combate alguma coisa. É verbo transitivo direto. Então, esse aqui é objeto direto. Não. Presta atenção. Não existe objeto direto na voz passiva. Não existe objeto direto na voz passiva. Não existe objeto direto na voz passiva. Então, se você tiver essa estrutura aqui, ó, essa estrutura, verbo transitivo direto mais partícula ser, você já passou para a voz passiva. Porque uma das formas de você passar para a voz passiva é com a partícula ser. Então, ó, verbo transitivo direto mais partícula ser mais objeto direto, isso não existe. Não existe objeto direto, ó, acompanhando a partícula ser. Não existe. Por quê? Na verdade, o objeto direto, ele existe na voz ativa. O objeto direto, ele vira sujeito passivo. Por isso, sempre será esta estrutura que a gente está colocando aqui, ó. Se você tem verbo transitivo direto mais partícula ser, você construiu a voz passiva. Se você construiu a voz passiva, não existe mais objeto direto. Sempre, sem nenhuma exceção, que você vai ter um sujeito passivo. E esse ser, ele é pronome apassivador. Ele não exerce função sintática nenhuma. Nenhum pronome apassivador, nenhum índice de determinação do sujeito, tá? E, o que eles fazem? Eles transformam a frase para a voz passiva. Ele indetermina o sujeito, o outro, né? Então, eles não têm função sintática. A função deles é em relação ao sujeito. O ser de indeterminar o sujeito e o ser de apassivar o sujeito, tá? Para quem não entende como é esse negócio do objeto direto virar o sujeito passivo, deixa eu te mostrar. Vou abrir um quadradinho para eu falar para você de voz passiva. Inclusive, eu vou colocar essa dica no nosso canal, tá? Vamos trabalhar? Olha só, se eu colocar para você isso aqui, ó. Maria, ó. Maria comeu o bolo. Maria comeu o bolo. Acompanha comigo, nós vamos fazer análise sintática. Se nós vamos fazer análise sintática, o que a gente marca primeiro? Não ouvi o que a gente marca primeiro? O verbo, né? O verbo é comeu. Do verbo, o que eu procuro? O sujeito, né? Quem é que comeu o bolo? Maria. Maria é o sujeito. Tá, encontrei o sujeito, eu vou ver se esse sujeito está praticando ou recebendo a ação. Maria comeu o bolo, ela está praticando a ação de comer, né? É um sujeito ativo. E essa frase, ela está na voz ativa. Tá, vou continuar a análise, tá bom? Vou lá. Comeu. Quem come alguma coisa. Ou alguém, né? Sei lá, né? Mas tá, ele é verbo transitivo direto, tá? O bolo, neste caso, é objeto direto. Então tá, ó, fizemos a análise toda, tá? O que eu quero agora de você? Que você passe essa frase para a voz passiva. Bora, passa lá. Maria comeu o bolo. Passa, não tô ouvindo. Maria comeu o bolo. Como é que fica agora? Vai, inverte. Inverte, como é que fica? Ah, tô ouvindo, peraí. O bolo, como é que é? Tá no passado, vou manter o mesmo passado. O bolo foi comido, tá? Por quem? Por Maria, né? Tá. Então tá. Você já passou a frase para a voz passiva. Está na voz passiva, tá linda? Está na voz passiva, tá? Para quem não sabe, essa é uma voz passiva analítica, tá? Que é da locução verbal. Então tá, deixa eu ver aqui. A voz passiva, ela tem isso, ó. Eu passei, aí vai ser assim, ó. Esse verbo é verbo auxiliar e esse é o verbo principal. É uma locução verbal, tá? Tá, agora eu vou perguntar. O que foi comido por Maria? Não ouvi. O que foi comido por Maria? O bolo, né? O bolo, ele é o sujeito, né? Ele é um sujeito que está praticando a ação ou ele está recebendo? Se o bolo foi comido, ele recebe a ação, né? Então, ele é um sujeito passivo. Confere? Ele recebe a ação. Ele é um sujeito passivo, ele recebe a ação, tá? Quem praticou a ação de comer o bolo? Maria. Maria não é sujeito, gente. Ó, Maria está com preposição. Sujeito é o bolo. Maria é o agente da passiva.
Maria é o agente da passiva. Pronto, já fiz toda a análise sintática. Toda a análise sintática. Bora ver. Na voz passiva, o que é que eu tenho? O bolo, que é o sujeito passivo. Eu tenho uma locução verbal, né? Uma locução verbal de voz passiva, tá? É uma locução verbal de voz passiva. E eu tenho um agente da passiva. Aí vai a pergunta para ti, ó. Isso é voz passiva. Cadê o objeto direto da voz passiva? Eu vou perguntar de novo. Cadê o objeto direto da voz passiva? Mas eu vou perguntar de novo. Cadê o objeto direto da voz passiva? Hein? Não existe. Não existe objeto direto na voz passiva. Ó, o objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito da voz passiva. Então, olha só. Objeto direto só existe na voz ativa e na voz reflexiva, tá? Objeto direto não existe na voz passiva. Objeto direto não existe na voz passiva. Objeto direto não existe na voz passiva. O objeto direto ele se transforma em quê? No ouvir se transforma em quê? Sujeito. E aí é que tá, ó. A voz passiva, ela pode ser construída de duas formas. Uma, com o verbo auxiliar ser. Eu posso dizer, ó, o bolo foi comido, ó, e aí o principal fica em aduído, ó, foi comido. Ele pode ser construído com uma locução verbal ou ele pode ser a voz passiva analítica, ó, que aí não pega o agente da passiva. Ficaria assim, ó. O bolo foi comido equivale a dizer que comeu-se o bolo. Comeu-se o bolo. Comeu-se o bolo. Então, olha só. Eu tenho duas formas de construir a voz passiva, tá? Com o verbo ser ou com a partícula ser. E nesses dois casos eu estou dizendo a mesma coisa. Comeu-se o bolo é o mesmo que o bolo foi comido. Comeu-se o bolo é o mesmo que o bolo foi comido. Ó, o bolo, ele é o sujeito passivo. Ele recebe a ação. E essa frase aqui, ela é voz passiva, mas ela é voz passiva sintética, tá? Deixa eu repetir uma coisinha. Objeto direto tá lá na voz ativa. Eu vou passar para a voz passiva. O objeto direto vira o quê? Sujeito. Como é que eu posso passar para a voz passiva? Acrescento o verbo ser mais aduído. Ou acrescento a partícula ser. Então, decora uma coisa. Verbo transitivo direto. Mais partícula ser, passou para a voz passiva, passou para a voz passiva, passou para a voz passiva, passou para a voz passiva. Se passou para a voz passiva, não existe objeto direto, não existe objeto direto, não existe objeto direto na voz passiva. O objeto direto virou sujeito, o objeto direto virou sujeito, ó. Comeu-se o bolo é a mesma coisa que o bolo foi comido. Analisou-se a questão foi analisada, tá? Então, eu vou voltar para esse quadrinho para que a gente possa repetir aqui, ó. Não existe objeto direto na voz passiva, não existe objeto direto na voz passiva, não existe objeto direto na voz passiva, não existe objeto direto na voz passiva. Então, se você tiver verbo transitivo direto mais partícula ser, já passou para a voz passiva. Já passou para a voz passiva. Já passou para a voz passiva. Então, não tem mais objeto direto. Por quê? Ó? O objeto direto vira sujeito, o objeto direto vira sujeito, o objeto direto vira sujeito, o objeto direto vira sujeito. Por isso, o que você tem que decorar? Decora. A gente está mexendo com partícula ser, mas decora. Verbo transitivo direto mais partícula ser vai ter sempre sujeito passivo. Verbo transitivo direto mais partícula ser vai ter sempre sujeito passivo. Então, decora, tá? Porque eu sei que vocês ficam caçando objeto direto. Não tem nessa frase com partícula ser, tá? Então, ó, diquinha para a gente começar a estruturar. Sempre é possível transformar a construção passiva com partícula ser, que é a voz passiva sintética, tá? Para a voz passiva analítica, com auxiliar ser, que fica antes do particípio, que tem terminação ado ou ido. Nessa transformação, mantém-se
3 coisinhas. Eu transformo, mas eu transformo assim, ó, mantendo o mesmo sujeito, mesma concordância e mesmo tempo. É isso que pode cair, gente. O que mais cai é sujeito passivo. O que mais cai é sujeito passivo. Por quê? Porque eles sabem que vocês ficam chamando sujeito e objeto direto. Eu já estou te dando a dica. Verbo transitivo direto mais partícula ser não tem objeto direto. Outra, eles sabem que vocês vão errar a concordância, né? Perto da tua casa tem aquela plaquinha, vende-se ovos. 3 palavras, já está errada a concordância. Porque ovos é o sujeito. Então, é assim, ó, vendem-se ovos porque ovos são vendidos. Então, essa transformação, ela é importante. A gente chama de paráfrase, que é reescrever dizendo a mesma coisa. Então, tente sempre transformar, tá? Só que se você for fazer uma banca grande, uma banca boa, como o Sebrasp e Cesp, né? Às vezes ele pede essa transformação e ele altera o tempo. Alterou o tempo, está errado. Porque se a frase original está no presente, a transformação tem que manter o presente. Se a frase original está no passado, a transformação tem que manter o passado. Então, são 3 coisas que você tem que manter. Mesmo sujeito, mesma concordância e mesmo tempo, né? Então, vamos lá, ó. Exemplo aqui, ó. Aluga-se sala. Aluga-se sala. Opa, verbo mais partícula ser. De cara, gente, sinceramente, ó, de cara. Sala é um termo que está sem preposição, tá? Ah, é objeto direto, mas está acompanhando partícula ser. Não tem objeto direto acompanhando partícula ser, né? Então, dica, sempre dá para transformar, sempre dá para transformar. Como é que você transforma? De um lado tem o ser, tira o ser, acrescenta o verbo ser. Tira o ser, acrescenta o verbo ser. Tira o ser, acrescenta o verbo ser. Aluga-se sala, sala é alugada. Então, ó, aluga-se sala, sala é alugada. As 2 frases, elas são iguais. Tem o mesmo tempo, mesma concordância e mesmo sujeito. Que é isso aqui, ó. Cadê? Olha só o que você tem aqui. É verbo mais partícula ser. Verbo ser mais ado ou ido. O que você tem aqui? Quem aluga, aluga alguma coisa, ó. É verbo transitivo direto. Com partícula ser, eu não tenho um objeto direto. Eu tenho sempre o sujeito passivo. Mas é sempre o sujeito passivo, tá? Essa construção aqui com partícula ser, nós chamamos de voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Sintética. Tá? Voz passiva sintética, tá? Ela é com o pronome apassivador ser. Com o pronome apassivador, tá? Se. É a voz passiva sintética. E Ari, se eu tirar esse se, aí você volta para a voz ativa, né? Porque é esse se que tá jogando para a voz passiva, tá? E aí você tem, ó, aluga-se sala. Sala é o sujeito. Quando você transforma, ó, esse é aqui, ele é o verbo ser, que é verbo auxiliar. Ele não é verbo de ligação, gente. Não tem verbo de ligação na voz passiva, tá? É o verbo transitivo direto que se transforma em locução verbal. Esse é o verbo principal, né? Tá construindo uma locução verbal. E aí, olha só. O que é alugada? A sala. É o mesmo sujeito passivo. É o mesmo sujeito passivo, o mesmo mesmo. Presente, presente, ó. E aí, o que que você tem aqui? Essa aqui é a voz passiva analítica. A voz passiva analítica, ela é com locução verbal, tá? Ela é com locução verbal. E aí, essa locução verbal sempre vai ter o verbo auxiliar ser antes do verbo principal. Então, você só tem 2 formas de construir a voz passiva. Ou é com partícula ser, ou é com o verbo auxiliar ser antes de ado ou ido, tá? Então, gente, uma dica que a gente dá, sempre tente transformar aluga-se sala, sala é alugada, comprou-se o carro foi comprado. Mantém essa troca, esse treino, porque é o que mais cai. E sério, gente, em todas as bancas.
O que mais cai? Perguntando do ser. Geralmente ele pergunta se isso é índice de determinação do sujeito. Não existe índice de determinação do sujeito acompanhando o verbo transitivo direto. Não existe, tá? Aqui, ó, analisaram-se as questões. Como é que eu posso transformar? Analisaram-se as questões, pode virar as questões foram analisadas. Faça essa troca, isso é fundamental. Olha o que você tem. Quem analisa, analisa alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se não tivesse o ser, seria a voz ativa. E seria sujeito indeterminado, porque seria assim, alguém que analisou as questões, tá? Mas tem o ser, tem, tá? Tendo o ser, eu tenho que levar em conta as transformações que ocorrem. Quem analisa, analisa algo, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais partícula ser, sujeito passivo. Sempre, sem nenhuma exceção, dá para você transformar a frase e manter o mesmo sujeito. Ó. Analisaram-se as questões, é o mesmo que as questões foram analisadas. Ó. Quem foi analisada? As questões. As questões é o sujeito e é o sujeito passivo. Ó. Está sofrendo a ação de ser analisado, né? Foram é o verbo ser como verbo auxiliar. Analisadas é o verbo principal. E isso é uma locução verbal de voz passiva, né? Percebam a manutenção, ó, verbo ser, mais A do ido, né? Percebam a manutenção da mesma concordância. Olha o que você tem. Analisaram, foram, é mesma concordância, tá? Com partícula ser, nós chamamos de voz passiva sintética, tá? Que é com partícula C. Tira a partícula C e transforma a frase para voz passiva analítica, que é com verbo auxiliar ser. Sempre, gente, não tem nenhuma exceção. Se você tem uma voz passiva sintética, dá para passar para a voz passiva analítica. Vendem-se ovos. Ovos são vendidos, tá? Só lembra o seguinte, o sujeito não é termo com preposição. Então, se tiver precisa-se de sala, esse de aí, já não é mais sujeito, tá? Já fica de olho nisso, tudo bem? A diquinha, olha só, nessa transformação, você tem que ficar de olho, porque você vai manter o mesmo sujeito, a mesma concordância e o mesmo tempo. Bora mostrar como esse tempo pode mudar? Isso é um detalhezinho que pode ter. Comeu-se o bolo, eu coloquei no passado, ó, comeu-se o bolo. Eu vou ter que transformar mantendo o passado, ó. O bolo foi comido, mantive o passado. Então, veja bem aqui, ó. Nesse caso, o que a gente manteve? A gente manteve, ó. É verbo mais partícula ser, né? Mas, ó, o verbo, ele tá no passado. Quando eu transformei, mantive o passado, ó, foi é passado. Singular, comeu tá no singular, foi tá no singular. E o mesmo sujeito, ó, o bolo é o sujeito passivo. O bolo é o sujeito passivo. Então, veja bem, ó, nesse caso, manteve-se na transformação, porque às vezes vocês transformam de um jeito só, né? Tipo, aluga-se sala. Salas são alugadas, não estava nem no plural. Por que tu passaste para o plural? Tu reparaste isso? Tu transformas assim automaticamente? Então, esse automático é meio preocupante, tá? Cuidado com o automático. Fica de olho no tempo, fica de olho na concordância e a olho mesmo, tá? Então, ó, nesse caso, manteve-se o passado e o singular concordando com o sujeito passivo bolo, tá? Pode ser outro tempo, ó. Aqui a gente está no presente, ó. Contratam-se motoristas. Bora transformar. Como é que fica? Motoristas são contratados. Nesse caso, manteve-se o presente e o plural concordando com o sujeito passivo motoristas. Tá aqui, ó. O que é que você tem? Contratam-se, isso é presente, né? São, isso é presente, ó. Então, ó, são presente, contratam-se presente. Contratam-se, ó, motoristas é o sujeito passivo que está no plural.
Então, concordância ficou no plural, ó. Contratam, são contratados, tá? Isso você tem que entender, ó. De um lado tá no presente, do outro fica no presente. De um lado tá no plural, porque o sujeito tá no plural, do outro tem que ficar no plural. Tem que ter esse respeito, tá? Então, pode ser passado, pode ser presente e pode ser futuro, ó. Não se consumirá carboidrato. Consumirá é futuro. Não sei que futuro é esse não, porque eu continuo consumindo carboidrato, é muito bom, é bacana, tá? Mas, ó, é futuro. Não se consumirá carboidrato, eu poderia dizer que carboidrato não será consumido. Ó, mantive o mesmo tempo. O que você tem aqui, ó? Nesse caso, manteve-se o futuro. Ó. Tem partícula C, gente. Tá aqui, ó. Partícula C mais o verbo, né? Tá. Esse verbo, ele tá no futuro. Quando a gente transformou, a transformação manteve o futuro, ó. Será é futuro. O que não se consumirá? Carboidrato. Carboidrato é o sujeito passivo que está no singular. Então, os verbos ficaram no singular. É isso que você tem que entender. O que vai cair prioritariamente, gente, é sujeito passivo. Então, o que você tem que entender? O sujeito passivo é um sujeito que está aparecendo. E se ele estiver no singular, a concordância tem que ser singular. Se ele estiver no plural, a concordância tem que ser no plural. Se o verbo originalmente está no singular, está no presente, quando eu vou transformar, eu mantenho o presente. Mas se originalmente ele está no futuro, quando eu for transformar, eu mantenho o futuro. Essas questões caem muito no Sebrasp, CESP, na FCC, em bancas que gostam de transformação. Então, fique de olho, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar, não é isso? E aí, olha, a observação é a seguinte. Se você aprender a identificar sujeito passivo versus sujeito indeterminado, você vai ganhar em 3 aspectos. 1, identificação de sujeito. 2, classificação de 2 Cs, os mais importantes. Índice de determinação e pronome apassivador. E 3, concordância. Porque se você encontrar o sujeito, a concordância está garantida, né? 3 aspectos aqui, tá? Não esquece de se inscrever já no canal. O canal tá lá sendo construído, né? A gente está colocando material lá. Então, te inscreve para quando começar, né, chegar material legalzinho, você já fica de olho lá. Tudo bem? Te inscreve logo lá. E não esquece também na nossa parceria com a loja do Concurseiro, em que a gente tem os cursos completos. Se você quer o curso completo de português, a gente tem um espacinho, ó. Vai lá, loja do Concurseiro, aí tem o espaço de vários professores. Tem lá os cursos da professora Yara Celi. Tem o curso de português completo. Olha, se fosse você, já garantia lá. Além do quebrando a banca, né? A gente tem, se a sua banca é a OCP, ela cobra a função do C. Você tem que trabalhar o C. Então, já pode. Tem 120 questões comentadas da OCP, 120 questões comentadas da FCC, cai também funções do C, tá? IADES tem 120 questões. O C para o IADES é mais importante na concordância, não é que ela vai te perguntar o nome do C, tá? Mas você tem que encontrar o sujeito. Sebrasp, CESP é tudo. Você vai fazer alguma prova elaborada pelo Sebrasp, ainda não sabe identificar as funções do C, sujeito indeterminado, principalmente sujeito passivo, tem que treinar. Ó, pode treinar na própria questão, a gente tem questões de C lá, tá? FADESP, a gente tem CETAP e a gente ainda tem FGV, tá? E aí a gente vai treinar, porque treinar é importante, né? Vamos lá, ó. Primeira questão. Lembra, você já baixou a apostila tá linda, coloridinha, com todas as diquinhas para você. E tem um exercício, né? Vamos lá. Há sujeito indeterminado no seguinte verbo destacado. Bom, aqui a questão é voltada para o sujeito indeterminado. O que você tem que lembrar? Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, ou com partícula C, desde que não seja verbo transitivo direto, né? Então, verbo na terceira pessoa do plural ou com partícula C. Verbo na terceira pessoa do plural ou com partícula C. Com partícula C não pode ser verbo transitivo direto, né? Bora ver. Gente, não tem nenhum com partícula C, ó. No olho, não tem nenhum com partícula C, tá? Tem que ser verbo na terceira pessoa do plural, né? Terceira pessoa, ó, dizem ou constavam. Então, já estou eliminando para vocês. Ou é a letra A ou é a letra D de doido. Lembra? Sujeito indeterminado, ele não vem expresso na oração. Não basta estar na terceira pessoa, não. Então, vamos analisar?
Vamos analisar. Ó, dizem que sou louco. Este verbo está na terceira pessoa do plural. A pergunta é, está expresso aqui no texto quem diz que eu sou louca? Tem aqui? Dizem que sou louco, né? Tem uma música legal assim. Gente, dizem são os fofoqueiros de plantão, não é verdade? Não sei quem diz. O sujeito aqui já é indeterminado, tá? Então, o que é que você tem? Esse verbo, ele está na terceira pessoa do plural, tá? Sem sujeito expresso, sem sujeito expresso, sem sujeito expresso, né? É o sujeito da fofoca, o sujeito da fofoca, o sujeito da fofoca, são os fofoqueiros aqui, tá? Dizem que sou louco, quem diz? Pessoal fofoqueiro aí, já é a letra A. Vou ver os outros, bora. B de bola, precisamos comprar um novo carro. Ai, Yara, não sei quem é um sujeito. Eu sei sim, ó. Isso aqui é uma desinência, tá? Então, ó, precisamos. Quem precisa somos nós. Eu posso dizer, nós precisamos comprar um carro novo. Então, nesse caso, ó, o sujeito, ele é oculto ou desinencial ou implícito, tá? A desinência aqui indica que o sujeito somos nós. Isso aqui não está na terceira pessoa, está na primeira pessoa do plural, né? Então, não é, né? C de casa, ó. Adestrai-vos e conquistai força física e moral. Esse vos já, né, da... Gente, ó, esse ai aqui é muito de missa, né, da igreja, né? Comei e bebei todos vós, né? Isso aqui é sujeito oculto, gente. É conquistai vós força física e moral. O primeiro verbo aqui já dá o tchu-tchu-tchu, né? Já dá a dica. Mas isso aqui, ó, é sujeito oculto, tá? Sujeito oculto em segunda pessoa do plural. É bem missa, né? Comei e bebei todos vós. Esse comer e beber de missa, o sujeito já é vós, tá? Então, ó, não é esse aqui, então, oculto. Ai, Yara, mas esse aqui eu fiquei na dúvida. Peraí. No prato, ainda constavam, após o almoço, um bocado de arroz e um punhado de farofa. Peraí. É o que constava no prato. O que constava no prato? O que constava no prato? O que constava no prato? A resposta é o sujeito. O que constava no prato? Um bocado de arroz e um punhado de farofa. Isso tudo é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é bocado, porque o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, e punhado, porque o núcleo do sujeito não vem, ó. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição, tá? O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. Então, na verdade, esse sujeito é um sujeito composto, posposto ao verbo. Então, ó, constava um bocado de tchu-tchu-tchu e um punhado de tchá-tchá-tchá. Então, tem um sujeito expresso, só que ele está a depor, né, gente? Então, a alternativa em que o sujeito é indeterminado, ele está na letra A, né? Na letra A, ó, eu não sei quem diz, é aqui o sujeito indeterminado. Na letra B, é nós, sujeito oculto, né? Sujeito oculto. Na C, adestrai vós, sujeito oculto também, né? Na letra D de doido, é um sujeito composto, né? Na letra D de doido, é um sujeito composto, posposto, posto depor do verbo, tá? Primeiro, a letra A. Segunda e terceira são de partícula C e são do Sebrasp e Cesp. Eu te falei que essa banca cobra e muito, tá? Então, vamos lá. Ele me diz o seguinte, ó. Louva-se a tendência brasileira à assimilação do que é significativo e importante das outras culturas, tá? Ele diz aqui, o sujeito da oração iniciada por louva-se é indeterminado.
certo ou errado? Você pode fazer duas coisas. Uma, classificar o verbo. Segunda, enxergar no texto o sujeito, né? É uma questão de olho. Então, bora lá. O verbo. Quem louva, louva algo. Você louva o Senhor, você louva a sua família. Quem louva, louva algo ou alguém. Ele é verbo transitivo direto. E é o seguinte, verbo transitivo direto mais partícula ser, você nunca vai ter sujeito indeterminado. Verbo transitivo direto mais partícula ser, nunca sujeito indeterminado. Verbo transitivo direto mais partícula ser, nunca sujeito indeterminado. Nunca. É justamente o que você tem que decorar. Ou seja, o item já está errado. O item já está errado. Vamos enxergar agora. Agora vamos para o treino. Vamos para o treino. Treino do olho, tá? Quem que você tem que entender? Sujeito é um termo não precedido de preposição. Então, enxerga, A tendência brasileira é um termo que não é introduzido por preposição. Esse A aqui é artigo, né? Esse A aqui, ele é artigo, é a tendência. Então, tá. O que você tem? Louva-se a tendência é louvada, verbo transitivo direto, mais partícula ser. O que vai ser isso aqui? Sujeito passivo. Passivo. E dá para transformar. Louva-se a tendência brasileira. A tendência brasileira é louvada. A tendência brasileira é louvada. Errado. CESP, SEBRASP, tá? Terceira é outra do CESP também. Então tá, ele diz assim, o sujeito da oração iniciada por destaca-se é indeterminado, portanto não está expresso. Se ele for indeterminado, realmente o indeterminado não é expresso, tá? Como é que você pode trabalhar? 1, classificando o verbo. 2, enxergando o bagulho sem preposição na frase. 1, classificando o verbo. 2, enxergando o bagulho sem preposição. Bora lá. Vou classificar o verbo. Quem destaca, destaca alguma coisa. Quem destaca, destaca alguma coisa. Verbo transitivo direto, mais partícula ser, nunca sujeito indeterminado. Nunca sujeito indeterminado. Já tá errado, tá? Como o destaca-se está bem aqui, né? Eu vou tirar essa parte e vou colocar o destaca-se em destaque, tá bom? Mas, já está errado. Por que já está errado? Porque eu decorei que verbo transitivo direto mais partícula ser nunca terá sujeito indeterminado. Nunca terá, nunca terá, nunca terá. Agora, bora enxergar. Destaca-se como a principal diferença o efeito que cada instrumento busca neutralizar. O CESP é especialista em distrair teu olho. E você precisa aprender a não se distrair. Não pode ficar assim, tem que enxergar, pular o bagulho, tá? Yara, como é pular o bagulho? É isso aqui, Tem um bagulho no meio, te distraindo, Como a principal diferença é distração. É distração. Se eu for perguntar para o verbo, eu tenho isso aqui, Verbo mais partícula ser, né? Quem destaca, destaca algo, né? Ele é verbo transitivo direto, tá? Eu pergunto assim, destaca-se o quê? Destaca-se o quê? Destaca-se o quê? Destaca-se o quê? Eu faço a mesma pergunta para sujeito, gente, só que eu pergunto para o conjuntinho, Destaca-se o quê? Destaca-se o quê? Qual é a resposta? Não ouvi qual é a resposta? Destaca-se o efeito. Destaca-se o efeito. Esse termo sem preposição, é que é o sujeito passivo. E aí, gente, só lembrando, sempre dá para transformar, mas é sempre, não tem nenhuma exceção. Destaca-se o efeito é destacado. Destaca-se o efeito é destacado. Destaca-se o efeito é destacado. Cai. Aos montes, você tem que treinar. Só mostrando. As duas questões do CESP que a gente mostrou, ela está perguntando se o sujeito é indeterminado. Eu não tenho questão do CESP porque ele fica chamando de passivo, não. Fica chamando toda hora de determinado.
Alguma hora é, mas a maioria das vezes não é. Então, para de ficar indo na onda. É como se eu dissesse assim, eu te mostro um negócio azul e dissesse, olha, isso é preto, isso é preto, isso é preto. Vai tu analisar, se tu não és daltônico, né, que cor é essa. Tudo bem? Então, bora lá. Ó, olha só. Essa questão, ela já vai focar no C. E mesmo que você não saiba todas as funções do C, são as duas mais que você precisa saber. C, índice de determinação do sujeito, C, pronome apassivador. É isso que você precisa. Então, bora lá. Assinale a alternativa cuja partícula C desempenha a mesma função da partícula presente na frase. Tá? Eu vou dar o espacinho, tá? Mas, ó, já dá uma olhadinha aí, ó. Precisa-se de governantes capacitados. A dica que a gente dá é você classificar o verbo, de você olhar o acompanhante, sabe? É isso. Eu vou dar o espacinho, tá bom? Vou dar o espacinho. Precisa-se de governantes capacitados. Eu vou analisar. Quem precisa, precisa de. Quem precisa, precisa de. Ó, esse termo aqui está com preposição. Já sei que não é sujeito. Não dá para transformar quando tem preposição. Não é sujeito. Então, vou classificar o verbo aqui, tá, gente? É assim. Quem precisa, precisa de alguma coisa é verbo transitivo indireto. E isso aqui é objeto indireto. Bom, gente, como não é verbo transitivo direto, né? Então, é alguém que precisa de alguma coisa. O sujeito, ele é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, como é o nome desse C? Isso, índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Lembra o seguinte, o que é fundamental, né? Não aparece sujeito, não aparece sujeito, isso é muito importante, tá? Então, vou ver aqui a letra A, vou ver a letra A. Letra A. Alugam-se casas novas. Peraí, ó. Quem aluga, aluga algo, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais partícula C tem sujeito passivo. Posso provar, porque dá para transformar. Ó. Alugam-se casas novas é o mesmo que casas novas são alugadas. Casas novas são alugadas. Se eu posso fazer essa transformação, então o nome desse C aqui é diferente daquele. Esse C aqui, ele é pronome apassivador. Esse C aqui, ele é pronome apassivador, né? Então, eles são diferentes, né? Esse aqui, ó, esse C é índice de determinação do sujeito e esse C é pronome apassivador. Então, não é a letra A. Só lembrando que esse C é índice de indeterminação do sujeito, né? Sujeito é indeterminado, verbo transitivo indireto, objeto indireto, né? Então, bora. Não se engane. Não se engane. Reparaste uma coisa? Isso aqui é ou não é uma ordem? Sim ou não? Sim ou não? Não se engane. Isso é uma ordem. Toda vez que você tem ordem, tem sujeito oculto. Então, é diferente, tá, gente? Então, ordem tem sujeito oculto. Ordem tem sujeito oculto. Ordem tem sujeito oculto. Ordem tem... Lá em cima, o sujeito é indeterminado, gente. Ordem tem sujeito oculto. Ordem tem sujeito oculto. Ordem tem sujeito oculto. Lá em cima não tem sujeito oculto, tá? Então, olha só. Não se engane, né? Não se engane você. Então, significa isso aqui, ó. Você poderia enganar outra pessoa, mas é para você não enganar você mesmo. Isso aqui é pronome apassivador. É não engane a si mesmo. Mas olha só, não engane. Esse aqui, o sujeito é oculto, tá? E o sujeito oculto aqui é você. Tudo bem? Você. Esse C, ele é pronome reflexivo, tá? Significa que não é para você enganar a si mesmo. Não é para você enganar a si mesmo, tá? Mas o que eu queria que você entendesse, são completamente diferentes, né, gente? Aqui é uma ordem. Ordem não é sujeito indeterminado, ordem é sujeito oculto, tá?
E o verbo, bora classificar. Quem engana, engana alguém. É verbo transitivo direto. Então, já é verbo diferente, tá? Mas ordem é sujeito oculto. Ordem é sujeito oculto. Ordem é sujeito oculto. Então, bora. Lembrando que esse C é índice de indeterminação do sujeito, né? Aqui. Não se aprovou o novo candidato, tá? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. O novo candidato está sem preposição. Esse olho é importante, tá? Quem aprova, aprova alguma coisa ou aprova alguém. É verbo transitivo direto. Então, ó. Verbo transitivo, não é ordem, né? É verbo transitivo direto, mais partícula C. Esse termo aqui é o sujeito passivo. Ai, Yara, será? Não se preocupe, quando é, sempre dá para transformar, sempre. Sabe aquela transformaçãozinha, ó? Não se aprovou o novo candidato não foi aprovado. 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 Ó. É o mesmo sujeito. Ó. Não se aprovou o novo candidato não foi aprovado. Então, o nome desse C aqui é pronome apassivador. É pronome apassivador. É pronome apassivador. Veja bem como o nome do C, nesses dois casos, né? Ele tem a ver com o nome do sujeito, né? Ainda não é a letra C. Aí eu tenho a letra D de doido. Olha a letra D de doido como é engraçadinha. Bora olhar aqui, ó. Precisa-se de governantes, ou é um termo com preposição. Eu vou classificar o verbo. Ó. Quem precisa, precisa de alguém, né? Verbo transitivo indireto. E aqui, ó, é objeto indireto. É alguém, é todo mundo, né? Que precisa de governantes capacitados. Então, nesse caso, esse C é índice de indeterminação do sujeito. Tá. Aí, aqui na letra D, diz assim, confia-se em teses obscuras. Peraí. Em é preposição. Esse termo está com preposição. Vou analisar. Quem confia, confia em alguma coisa. Opa, verbo transitivo indireto, igualzinho. Isso aqui é um objeto indireto. Quem confia em teses obscuras? Todo mundo. O que é esse C? Índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, a alternativa é a letra D de doido. Mas percebam como a gente tem uma igualdade. Mesmo tipo de verbo, acompanhando a partícula C, não sei quem pratica a ação, sujeito indeterminado. Logo, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. Foquem no verbo, foquem no verbo, foquem no verbo, foquem no verbo. Pelo amor da vaca preta. Qual a alternativa em que há sujeito indeterminado? Veja bem que nessa questão, em todas, eu tenho partícula C. Em todas, eu não sei quem pratica a ação. Então, essa é para você usar o que a gente trabalhou hoje. Sinceramente, só de classificar o verbo, você mataria a questão. Se for verbo transitivo direto mais partícula C, você vai ter o sujeito passivo. Ok? Bora ver? Bora dar um espacinho? Então, ó, bora analisar um por um, né? Lembra que todos têm partícula C. Aí, eu vou ficar olhando para o C até ficar vejo. Não, é para o verbo que você tem que olhar. Só lembrando, verbo mais partícula C. Se for verbo transitivo direto, nunca será sujeito determinado. Se for verbo transitivo direto, nunca será sujeito determinado. Se for verbo transitivo direto, nunca será sujeito determinado. Bora lá. Não se analisou corretamente a questão. Gente, vou analisar o verbo analisar. Verbo transitivo direto é aquele verbo que pede complemento sem preposição, né? Eu chego aqui e digo, eu analisei. O quê? Pede complemento sem preposição. Quem analisa, analisa algo. Algo. Quem analisa, analisa algo. É verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais partícula C pede o sujeito passivo, né? Não se analisou o quê? A questão.
A questão é o sujeito passivo. Será, Yara? Será? Sempre dá para tirar a prova dos 9. Como? Você transforma essa construção em analítica. Você tira a partícula ser e você acrescenta o verbo ser. Não se analisou a questão. A questão não foi corretamente analisada. Veja bem como vai ter o mesmo sujeito. Ó. Não se analisou a questão não foi analisada. É o mesmo sujeito, é ele que está sofrendo a ação. Dica, é sempre o termo que está sem preposição. Sempre, no olho, é o termo que está sem preposição. E aí, corretamente, corretamente é advérbio. Você podia ter, ó, tchutchu, nem lido. É advérbio, é acessório, gente. Não se analisou a questão não foi analisada. Os acessórios não interferem nessa relação, tá bom? Não é sujeito indeterminado, é sujeito passivo. Bora ver a B de bola. Sempre se aluga o chalé nessa época do ano. Tem partícula C, analisa o verbo. Tem partícula C, analisa o verbo. Tem partícula C, analisa o verbo. Quem aluga, aluga algo. Quem aluga, aluga algo. É verbo transitivo direto, né? Verbo transitivo direto mais partícula C não tem objeto direto, já passou para a voz passiva. No lugar do objeto direto tem-se sujeito passivo, né? Sempre se aluga o quê? Não ouvi? Sempre se aluga o quê? O chalé. Então, ó, o chalé, que é o termo sem preposição, ele é o sujeito passivo. O chalé, que é o termo sem preposição, ó, é o termo sem preposição, ele é o sujeito passivo. Nhara, como é que eu confirmo? Você transforma, ó. Sempre se aluga o chalé sempre é alugado. Quem é que é alugado? O chalé. O chalé é o sujeito tanto desta frase quanto desta. Sujeito passivo, tá? Não é o indeterminado. C de casa, comeu-se, sem que ninguém percebesse, o prato preferido da mamãe. Comeu-se o prato preferido da mamãe, tá? Esse sem que ninguém percebesse, o que que ele é? Distração da banca. E tu ficas olhando por quê? Ai, porque eu me distraio. Tu és pisciano, pelo amor da vaca preta, com ascendente de quê? Olha, eu sou sagitariana, mas eu tenho ascendente de peixe. Mentira, não é meu ascendente, é em leão. Tenho uma lua em peixe, aí a minha lua que é em peixe. De vez em quando eu me distraio. O que que eu faço para não distrair? Primeiro eu marco verbo, procuro o sujeito. Primeiro eu marco verbo, procuro o sujeito. Primeiro eu marco verbo. Porque se eu não ficar falando isso, mano, é meu lado pisciano, tá? Então, se tu és de peixe, por favor, repete. Verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Pelo amor da vaca preta. Não te distrai com esse negócio aqui no meio, tá? Verbo mais parte. Tem partícula C, classifica o verbo. Tem partícula C, classifica o verbo. Tem bagulho no meio, nem liga pro bagulho no meio. Não te distrais, tá? Comeu-se. Gente, quem come, come algo. Ou alguém, né? Sei lá. Então tá, mas quem come, come algo. É verbo transitivo direto. Comeu-se o quê? O prato preferido da mamãe. Isso aqui é o sujeito e é o sujeito passivo. Lembra que o sujeito, ele é o termo não precedido de preposição. Não começa com preposição. E sempre quando você tem partícula C, dá para transformar. Comeu-se o prato foi comido. Comeu-se o prato foi comido. Não é sujeito determinado até agora, né? Bora lá. D de doido. Aqui assiste-se, sempre que se pode, a filmes premiados. Olha a distração no meio, tá? Eu, se fosse você, já eliminava, tá? Olha essa distração, vou tirar. Tirar, tá distraindo com essas coisas, né? Vai que tu és pisciano, né? Então, olha só. Tira aí, para os piscianos não se distraírem. Ó, porque eu com a lua em peixe já me distraio, né? Imagina o cara que é peixe mesmo. O que eu tenho? Assiste-se. Verbo mais partícula C. Aí, Yara, eu não sei a classificação de assistir. Tá, mas eu queria que você tivesse olho, pelo menos. Esse A na frente de filmes, ele é artigo? Não, né? Artigo de filmes seria os.
os filmes. Esse a na frente de filmes, ele é preposição. Esse termo com preposição nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito. Esse termo com preposição não é. Agora, bora falar um pouquinho da regência do verbo assistir. Esse assistir, ele está no sentido de ver. No sentido de ver, o verbo assistir é sempre verbo transitivo indireto, e aí o que ele exige é um objeto indireto. Então, opa! Não tem o sujeito expresso. Não tem. Quem é que assiste a filmes premiados? Alguém, e eu não sei quem. Neste caso, você tem um sujeito indeterminado. É o único caso em que o verbo é transitivo indireto. A alternativa, a letra D de doido. O verbo assistir, no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Esse termo é um termo com preposição. Ele não funciona como sujeito. Ele funciona como objeto indireto. Quem assiste a filmes premiados? Alguém. O sujeito, ele é indeterminado. O sujeito, ele é indeterminado. É muito melhor você classificar os verbos, você enxergar a preposição, do que você ficar adivinhando o sujeito indeterminado enlouquecido por aí, né? Já é a letra D de doido. Mas bora ver a letra E, né? Vende-se por motivo de viagem uma moto. Ó. Esse por motivo de viagem está te distraindo. Ó. Distração, não se distraia. Tá. Vende-se. Vamos lá. Quem vende, vende algo. Quem vende, vende algo. É verbo transitivo direto. Ah, exige um objeto direto. Não com partícula C. Com partícula C, o que ele exige é um sujeito passivo. E sempre a gente pode provar. Como a gente pode provar? Fazendo a transformação. Vende-se uma moto equivale a dizer, eu estou dizendo que uma moto é vendida. É a mesma frase, só que reescrita, de forma sintética e de forma analítica. É a mesma frase, tá? É só sintética, analítica. Tudo bem? Bom, então, nesta questão, a alternativa com sujeito indeterminado era aquela alternativa em que o verbo era transitivo indireto. E aí, no máximo, ele tinha um objeto indireto e o sujeito era indeterminado. Todos os outros verbos eram verbos transitivos diretos. Ó. Partícula C mais verbo transitivo direto tem sujeito passivo. Partícula C mais verbo transitivo direto tem sujeito passivo. Partícula C mais verbo transitivo direto tem sujeito passivo. Partícula C mais verbo transitivo direto tem sujeito passivo. E quando você tem sujeito passivo, sempre dá para transformar, tá? Então, não se analisou a questão não foi analisada. Sempre se aluga o chalé sempre é alugado. Comeu-se o prato preferido da mamãe, o prato preferido foi comido. Assiste-se a não, né? Vende-se uma moto é vendida. Tudo bem? É classificar o verbo mesmo, gente. Fica de olho nisso. Essa aqui é uma do Instituto AOCP, tá? Mas é da partícula C. Ah, Era, mas tem outras funções da partícula C, minha Nossa Senhora. Tu só falaste dessas duas. É porque, na maioria das questões, essas duas são as que mais caem, elas são as mais importantes. Então, se você vai fazer... Yara, eu vou fazer umas questões de C. Adivinha as duas que mais caem? Índice de determinação e pronome apassivador. Então, antes de você estudar funções do C, você tem que ser bom nessa identificação desses sujeitos e automaticamente desses 6, né? Então, já vou logo avisando que não é nenhum dos outros, só é um desses dois. Vamos lá, né? Então, assim, ó, nas comunidades ribeirinhas, você não precisa disso, você já podia eliminar, ó, convive-se
com isolamento econômico e social, sempre à margem de uma série de políticas e mecanismos de controle de qualidade de vida. Também não precisa disso mais não. O que você precisa? Classificar o verbo. O que você precisa? Classificar o verbo. O que você precisa? Classificar o verbo. É isso aqui, ó. Convive-se com isolamento econômico e social, tá? Então, bora. Eu não sei quem pratica a ação. Porque assim, gente, nos outros todos, o sujeito vai aparecer. Não tem nada a ver com o sujeito não aparecer ou ser passivo. É aqui. Então, bora lá, dos dois. Convive-se com isolamento. Quem convive, convive com alguma coisa. Ó. Esse com é preposição. Então, neste caso, quem convive, convive com é verbo transitivo indireto. Esse termo com preposição não é sujeito, ele é objeto indireto. Então, quando ele diz convive-se com isolamento, o sujeito ele é indeterminado. O sujeito ele é indeterminado. Né? Somos todos nós que convivemos com isolamento. Se o sujeito é indeterminado, o nome desse ser é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. A alternativa é a letra A. E o que você precisava? Classificar o verbo, tá? Classificar o verbo. Nesses dois casos, no índice de determinação e no pronome passivador, eu não sei quem pratica a ação. Aí eu tenho duas possibilidades. Eu não sei quem pratica porque somos todos nós, é indeterminado, ou eu não sei quem pratica porque tem um sujeito que está sofrendo a ação. Mas só tem sujeito sofrendo com verbo transitivo direto. Só tem sujeito sofrendo com verbo transitivo direto. O verbo não é transitivo direto porque eu classifiquei, é a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Quem convive, convive com. Quem convive, convive com. Quem convive, convive com. É verbo transitivo indireto. Isso aqui é objeto indireto. É alguém que convive com isolamento, né? Eu não sei exatamente quem. Índice de indeterminação do sujeito. Ok? Essa sétima aqui, ele, de novo, quer um C que funciona como índice de determinação do sujeito. Lembrando que ele quer aquele que funciona como índice de determinação. Você vê logo que isso aí não é transitivo direto, porque aí nunca seria índice de determinação, tá? Então, bora lá. Morre-se um pouco a cada desafeto. Trata-se de uma reunião importante. Deixaram-se digitais por toda parte. Eu vou analisar um por um e a gente vai ver qual é a alternativa, né? Bora analisar aqui. Morre-se um pouco a cada desafeto. Você sabe o que é o verbo morrer? Olha só, gente. O verbo morrer, ele é verbo intransitivo. Ele não é transitivo direto, tá? Quem morre, morre. Acabou-se. Quem morre, morre, tá? Aí, ó, esse um pouco é adjunto adverbial, a cada desafeto é a circunstância, né? Em que circunstância você vai morrendo. Ele é verbo intransitivo, ele não é verbo transitivo direto. Você sabe quem é que morre um pouco? Eu não sei. Então, o sujeito, ele é indeterminado. Aqui sim, tá? Morre-se um pouco, todo mundo, todos nós, tá? O verbo morrer não é transitivo direto, não. Muda a vaca preta. Quem morre, morre. Acabou-se. Morre-se um pouco. Um pouco é circunstância, né? De intensidade, morre-se às vezes, morre-se um pouco, morre-se demais, morre-se muito, né? Então tá, são circunstâncias, são adjuntos adverbiais. O verbo morrer é intransitivo, ele não é transitivo direto, então o sujeito ele é indeterminado. Não dá para transformar, só dá para transformar verbo transitivo direto. Então o primeiro é índice de determinação. Segundo, trata-se de uma reunião importante. Bom, se trata de alguma coisa. Ó. Esse de é um termo com preposição. Esse verbo é verbo transitivo indireto e isso aqui é objeto indireto. Então, o sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, esse C é índice de determinação do sujeito. E a terceira, deixaram-se digitais por toda parte. Opa! Quem deixa, deixa alguma coisa. Quem deixa, deixa algo. Quem deixa, deixa algo. O verbo deixar, ele é verbo transitivo direto, com partícula C. Termo aqui,
sem preposição, que funciona como sujeito passivo. Então, neste caso, você tem deixaram-se digitais, digitais foram deixadas. Digitais foram deixadas. Por toda parte, adjunto adverbial, né? Então, neste caso, esse ser aqui, ele é pronome apassivador. Ele é pronome apassivador. Então, se ele queria índice de indeterminação do sujeito, eu tenho índice de determinação do sujeito no 1 e 2, mas no 3, não, né? Então, opa, no 1 e 2, sim. No 3, não. Alternativa letra C de casa, né? Alternativa letra C, ó. Aqui e aqui eu tenho. Tem muito mais a ver com verbo, né, gente? Tem muito mais a ver com verbo. Esse verbo é intransitivo, mais partícula C, índice de determinação do sujeito. Esse verbo é verbo transitivo indireto, mais partícula C, índice de determinação do sujeito. Mas eu nunca vou ter índice de determinação do sujeito se o verbo for verbo transitivo direto. Aí eu não tenho. E sempre dá para transformar, ó. Deixaram-se digitais, digitais foram deixadas, tá? Eu só posso fazer essa transformação com verbo transitivo direto. Por quê? Porque é o objeto direto da ativa que vira o quê? O sujeito da passiva. Ok. Oitava aqui, ó, oitava falando de pronome apassivador. Então, diz assim: assinale a alternativa em que a partícula C está sendo empregada na função de pronome apassivador. Deixa eu te mostrar o seguinte. A frase pode ter partícula C e o sujeito pode estar lá aparecendo. Para ser pronome apassivador, sempre dá para transformar. Lembra que o pronome apassivador indica que a frase está na voz passiva, né? Do tipo, alugam-se salas, salas são alugadas. É esse o toque. Você tem que aprender a reconhecer pronome apassivador, mas você tem que aprender a fazer essa troca sempre. Essa troca tem que ser natural, tem que ser frequente, tá? Então, bora lá, tá? São esses, a gente vai dar o espacinho, mas ó. Todos se arrependeram dos atos praticados durante a festa. Ele está ansioso pelo amigo que se demora. O cego deixava-se levar por seu guia. E ali não se alugavam outras coisas, senão roupas de frio. O que você tem que entender? Não tenho aí nenhum sujeito determinado, não, tá? Todos têm, eu consigo perceber o sujeito. Mas em todos dá para eu transformar? Porque lembra, existem Cs com várias funções. A gente vai colocar uma aulinha com função do C aqui, existe, tá? Mas o que você tem que entender? Que tem C, que indicação reflexiva, que tem C, que faz parte do verbo, porque tem verbo que é pronominal, tá? E tem o pronome apassivador. O pronome apassivador sempre dá para transformar. É esse o foco. Então, vamos lá. É com verbo transitivo direto que dá para transformar. Mas vamos lá. Todos se arrependeram dos atos praticados durante a festa, tá? O que é que eu vou marcar primeiro? O verbo. O verbo é arrepender, tá? Quem é que se arrependeu? Não ouvi. Quem é que se arrependeu? Todos. Ah, então, todos é o sujeito. Ótimo. Diz uma coisa, esse sujeito, ele está sofrendo a ação ou ele está praticando a ação? Ah, ele está praticando a ação de se arrepender, não é isso? Ah, então ele é um sujeito ativo. Ele é um sujeito ativo. Ele é um sujeito ativo. Esse C não tem nada de pronome apassivador. E, gente, não existe o verbo arrepender. Eu arrependi. Não existe. Eu arrependi o meu irmão. Não existe. O verbo é arrepender-se. Esse verbo é um verbo pronominal. Ah, não quer um verbo pronominal. É um verbo que só existe com pronome. Então, não existe o verbo arrepender. O verbo é arrepender-se. É arrepender-se. Por exemplo, o verbo suicidar não existe, é o verbo suicidar-se. Então, é aquele verbo que só existe com pronome. Eu digo assim, eu me arrependi, tu te arrependeste, ele se arrependeu.
Eu não consigo fazer uma frase sem um pronome. Não consigo dizer, eu arrependi de ter vindo. Eu me arrependi, tá? Então, esse pronome faz parte, a gente chama de parte integrante do verbo. Esse ser, ele se chama parte integrante do verbo. Próxima aula, integrante do verbo. Funções do ser. Aí você dá uma procuradinha no canal, te inscreve para ficar ligado, tá? Então, não é pronome apassivador, não. Esse sujeito está até praticando a ação. Eu pratiquei a ação de me arrepender daquele ato, tá? Então, não é. Mas o que você tinha que fazer primeiro? Procurar o sujeito e ver se dava para transformar. Todos se arrependeram. Arrependeram-se todos. Todos foram arrependidos. Ó, não dá para usar o verbo ser aqui. Não foi. B de bola. Ele está ansioso pelo amigo que se demora. Pelo amigo que se demora, pelo amigo que se demora. Pergunta é, quem é que demora? O amigo, tá? Só para te avisar, o sujeito é o quê, mas ele está retomando o amigo, tá? É o amigo que se demora, tá? Gente, quem demora, demora. Acabou-se. A minha pergunta é, esse ser pode ou não pode ser suprimido? É pelo amigo que foi demorado? É isso? Não dá, né? Ele está ansioso pelo amigo que demora. Que demora. Então, esse ser é uma partícula expletiva ou de realce. E aí, o que é uma partícula expletiva? Parece o teu eixo, você pode jogar fora, né? Então, assim, eixo fora, eixo fora, eixo fora. Não é preciso na frase. Ele está ansioso pelo amigo que demora. Ele demora, né? Ele se demora, ele demora. Ó, não é pronome apassivador. O cego deixava-se levar por seu guia, tá? Quando ele diz o cego deixava-se levar, né? Eu poderia dizer o seguinte, ó. Aqui o cego deixava, né? Ele praticava a ação de deixar, ó. Não é isso, ó. O cego é o sujeito, confere? Ele é o sujeito. É ele que deixava, é ele que deixava. É ele que deixava ele ser levado. Então, ele deixava a si mesmo ser levado. Esse ser é pronome reflexivo, né? Porque é o seguinte, ó. Quem praticou a ação de deixar? Foi o cego. O cego. Por exemplo, eu poderia dizer, ele deixava o irmão levar o seu guia, sei lá. Ele poderia deixar outra pessoa levar. Mas ele deixava a si mesmo levar. Ele está praticando, bem aqui ele é ativo e ele também é passivo. Então, a gente diz que ele é reflexivo. Reflexivo, tá? Ele deixava ele mesmo ser levado por seu guia. Ele praticou a ação de deixar. E ele vai deixar quem? Ele mesmo, tá? Aí, Ana, fiquei na dúvida, achei que era esse. Tudo bem, você achou que era esse, você pode ir para cá. Ali não se alugavam outras coisas. Fechou, por quê? Aqui está sendo usado um verbo bem clássico, mas bem clássico mesmo, né? Qual é? É esse aqui, ó. Quem aluga, aluga alguma coisa, ó. Mais partícula C. Aí tem o quê? Ali não se alugavam outras coisas. Outras coisas é o sujeito e é o sujeito passivo. E aqui outras coisas não está praticando a ação. Vai pular, o cego praticava a ação de deixar, né? Aqui, olha só, não se alugavam outras coisas não eram alugadas. Isso aqui é fundamental para você encontrar o pronome apassivador. Quando você tem um pronome apassivador, quando você consegue fazer essa transformação de forma exata, não é? Não se alugavam outras coisas. Outras coisas não eram alugadas. Deu para transformar pronome apassivador. Deu para transformar pronome apassivador. Deu para transformar pronome apassivador, tá? E geralmente o sujeito vem depor, né, gente? Então, olha só. Verbo transitivo direto mais partícula C, ó. Esse é o sujeito passivo. E aí, se o sujeito é passivo, eu consigo sempre transformar.
não se alugavam outras coisas não eram alugadas. Outras coisas não eram alugadas, tá? E aí, ó, neste caso, C é pronome apassivador. Essa transformação é algo que você tem que treinar sempre, porque essa transformação cai sempre em grandes bancas, tá? Bancas excepcionais que fazem sempre provas de concurso e as gramatiqueiras. Nona questão, ó, vamos para o índice de determinação aqui, bora lá. Em qual das assertivas a seguir o pronome ser funciona como índice de determinação do sujeito, tá? Ó, o que você tem? Primeiro, o índice de determinação do sujeito, ele fica em torno do verbo. Ele fica imediatamente antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, porque ele é um pronome, tá, gente? Estando em torno do verbo, eu não sabendo quem pratica a ação, eu vou classificar o verbo. Verbo transitivo direto, sujeito passivo. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, sujeito indeterminado. Qualquer verbo que não seja o transitivo direto, né? Mas aqui a gente ainda tem mais um C aí, mais um C pra gente eliminar. Bora dar um espacinho, tá? Aqui, ó. Se tivéssemos saído mais cedo, poderíamos ter aproveitado melhor o dia. Gente, esse C não é nenhum dos dois que a gente trabalhou, né? Esse C é caso tivéssemos saído mais cedo. Então, esse C é uma conjunção, né? Subordinativa condicional, tá? Então, isso aqui, essa condição não tem nada a ver com o sujeito, gente, tá? Inclusive, aqui, ó, é se nós tivéssemos. Então, assim, o sujeito é oculto, tá? Então, eu não tenho indeterminação do sujeito, nada. O sujeito é oculto. A letra A era a primeira que você tinha que eliminar, que ela não estava nem naquela linha de é indeterminado, é passivo, nem estava, já eliminava, tá? Vamos ver a letra B. Opa, a letra B tá bom. Leu-se o documento diário, eu não sei quem leu. Ótimo, tá? Então, ele pode ser passivo ou indeterminado. O que você vai fazer? Classificar o verbo, né? Ele poderia ser passivo, eu não sei quem leu, tá? Mas pode ser que seja coisa que tenha sido lida, né? Então, vamos ver, ó. Verbo mais partícula C. Quem lê alguma coisa, é verbo transitivo direto. Com partícula C, o que ele tem é o sujeito passivo. Ó, o termo sem preposição. Leu-se o documento foi lido. Leu-se o documento foi lido. Então, esse C é pronome apassivador. Esse C é pronome apassivador. Não é o que a gente está querendo. Então, vamos, C de casa. Deixaram-se brinquedos por todo o carpete da sala, tá? Tem o verbo mais partícula C. Eu não sei quem praticou a ação de deixar brinquedos. Então, pode ser que seja indeterminado, mas pode ser que seja passivo. Seja a coisa que tenha sido deixada, né? Então, vamos lá. Quem deixa algo. É verbo transitivo direto mais partícula C. Eu não tenho quem praticou a ação. Então, é assim, ó. Deixaram-se brinquedos. Brinquedos é o sujeito e é o sujeito passivo, né? Então, olha o que eu tenho aqui. Verbo mais partícula C. Verbo mais partícula C. Vou classificar o verbo, tá? Quem deixa algo. Verbo transitivo direto mais partícula C tem, na verdade, um sujeito passivo. Tanto é que o verbo está concordando, ó, plural, plural, né? Então, é assim. Deixaram-se brinquedos, brinquedos foram deixados. Deixaram-se brinquedos, brinquedos foram deixados. Então, esse C é pronome apassivador. Esse C é pronome apassivador, ainda não é o que a gente quer. D de doido. Morre-se um pouco a cada manhã. Ops, isso aqui a gente já viu um pouquinho ali, né? Morre-se um pouco. Peraí. Morrer não é verbo transitivo direto, gente. Morrer é verbo intransitivo.
Um pouco é adjunto adverbial, indicando intensidade, né? A cada manhã é outro adjunto adverbial, indicando tempo. Quem morre? Todo mundo. O tipo de sujeito é indeterminado. Se o tipo de sujeito é indeterminado, esse C é índice de indeterminação do sujeito. A alternativa, a letra D, de doido. É o verbo que você tinha que classificar, tá? Verbo transitivo direto mais partícula C não tem índice de determinação, mas aqui, ó, é verbo intransitivo mais partícula C. Sem ninguém, não sei quem morre, não tem alguém que morre, né? Então, ó, sujeito é indeterminado. D de doido. E a letra E, ó, encontraram-se pegadas de lama no chão. Encontraram-se pegadas de lama. Bora ver. Quem encontra algo. É verbo transitivo direto mais partícula C. Então, pegadas é o sujeito passivo, né? E aí, o que você tem, ó? Encontraram-se pegadas, né, ó, só pra gente ver aqui. Encontraram-se pegadas equivale a pegadas foram encontradas, ó. Sempre trabalhe com essa transformação, tá? É verbo transitivo direto mais partícula C, mas trabalhe a transformação. Por que que eu estou dizendo que isso é sujeito passivo? Porque eu posso transformar. Eu posso dizer, encontraram-se pegadas, pegadas foram encontradas. Pegadas foram encontradas. Quando eu consigo fazer essa transformação, o nome desse C é pronome apassivador. O nome desse C é pronome apassivador. Ok? Bom, então aqui, ó, a alternativa era a letra D de doido, que era única, com um verbo que não era transitivo direto, né? A primeira já nem tinha a ver com isso, né? Então tá. O que nós vimos até a 9ª questão é a parte mais analítica mesmo e sintática, que é assim. Verificar se o sujeito é passivo, se o sujeito é indeterminado. Depois, verificar se o C é índice de determinação, se o C é pronome apassivador. Nessa 10ª e última questão, o que a gente vai ver é outra coisa. A gente vai ver a concordância verbal. Mas presta atenção, ó, em todos tem partícula C. Em todos tem partícula C. E ele diz assim, ó, em relação à concordância verbal, assinale a alternativa em que o verbo em destaque está corretamente conjugado. Gente, se tem partícula C, o que eu vou verificar? Se o sujeito é passivo, concorda com o sujeito, vou enxergar. E dá para transformar. Se o sujeito é indeterminado, morre no singular. O sujeito é passivo, vou enxergar, concorda e transforma. Passivo, concorda e transforma. Passivo, concorda e transforma. Passivo, concorda e transforma. Indeterminado, morre no singular. Indeterminado, morre no singular. Indeterminado, com partícula C, morre no singular. Indeterminado, com partícula C, morre no singular. Né? Porque existe indeterminado no plural, né? Mas não tem partícula C, tá? Com partícula C, o indeterminado morre no singular. Bora dar uma olhada? Ele quer a correta. Tá, bora lá. Tá. Letra A. Precisa-se de médicos que compreendam as diferenças das doenças mentais. Deixa eu abrir aqui. Verbo mais partícula C, né? Vou trabalhar com o olho, tá, gente? Ó, de médicos está iniciando com preposição. Então, ó, daqui em diante não é sujeito. Então, se não é sujeito, esse verbo não vai concordar com um negócio que não é sujeito, né? O sujeito já seria indeterminado. Vou classificar o verbo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. É verbo transitivo indireto mais partícula C. Isso aqui é objeto indireto. Tipo de sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, esse verbo morre no singular. Esse verbo morre no singular. Morre no singular. Morre no singular. Ele está ou não está no singular? Se ele está no singular, ele queria corretamente conjugado, já é a letra A. Já é a letra A. A letra A, esse verbo, ele está no singular,
Por quê? Verbo mais partícula ser fica no singular quando o sujeito é indeterminado. Verbo mais partícula ser fica no singular quando o sujeito é indeterminado. Então tá. Então todas as outras estão erradas. Bora ver. Bora ver. Estuda-se novos modos de tratamento psiquiátrico para pacientes em estágio avançado. Bora lá. Estuda-se novos modos. Deixa eu te mostrar. Novos modos está sendo introduzido sem preposição. Já é o sujeito, gente, esse termo sem preposição, tá? Mas eu vou classificar aqui, ó. Quem estuda, estuda algo. É verbo transitivo direto, mais partícula ser tem sujeito. É um sujeito que é passivo, né? Mas tem sujeito. Interessa se é passivo. O que interessa? Interessa que se um verbo ele tem sujeito, ele concorda. Se um verbo ele tem sujeito, ele concorda obrigatoriamente. Então, vamos lá. O que se estuda? Novos modos. Ó, o núcleo é modos, que é o termo não precedido de preposição, e sempre dá para transformar. Ó. Novos modos são estudados. Lembra que a gente disse, quando você transforma, mantém-se a mesma concordância. Plural, plural, aqui tinha que ser plural. Deveria ser estudam-se novos modos de tratamento, porque novos modos de tratamento são estudados. Deveria ser estudam-se novos modos de tratamento, porque novos modos de tratamento são estudados. Errada. C de casa. Necessitam-se de métodos de internação que visem ao atendimento personalizado. Bora lá. Necessitam-se de. Opa, esse termo ele está com preposição. Então, ó, daqui em diante não é sujeito. Se não é sujeito, o verbo não vai concordar com esse termo. Eu já sei que o sujeito é indeterminado. Eu já sei, né, que o sujeito é indeterminado. Vou classificar o verbo. Quem necessita de algo. É verbo transitivo indireto, mais partícula ser, isso aqui é objeto indireto. Se o sujeito é indeterminado com partícula ser, morre no singular. Morre no singular, morre no singular. Não tá no singular, gente. Não tá. Deveria ser necessita-se de métodos. Necessita-se. Deveria ser, ó. Necessita-se de métodos. E aí, por que tu não transformaste? Porque não dá para transformar quando tem preposição. Só dá para transformar quando não tem preposição, né? Então, não é. D de doido. Constata-se diferentes formas de avaliar o paciente com doenças mentais. Tá, bora lá. Constata-se. Vamos no olho, ó. Diferentes formas já começa sem preposição. Eu já sei que é o sujeito. Verbo mais partícula ser, mas termo sem preposição, né? Mas bora classificar. Constata-se. Quem constata, constata algo. É verbo transitivo direto, mais partícula ser. Então, o que vem depois é o sujeito passivo, né? Bom, verbo concorda obrigatoriamente com o sujeito, né? Bora trabalhar. Constata-se diferentes formas, o núcleo é formas, né? Diferentes formas são constatadas, tá? E aí, ó, eu transformo e do lado de lá vai ter que ficar com a mesma concordância. Então, deveria ser constatam-se diferentes formas, ó. Constatam-se diferentes formas. Que equivale a diferentes formas são constatadas. Estava errado. Obedecem-se aos critérios determinados por lei sobre a organização do hospital psiquiátrico. Tá. Obedecem-se aos critérios. No olho, esse a diante do os, ele é uma preposição. Então, se esse termo está com preposição, ele não é sujeito. Então, eu não estabeleço a concordância com ele. Significa que o sujeito já é indeterminado. Mas vou classificar o verbo. Quem obedece, obedece a. Ele é verbo transitivo indireto, tá? E aí, ele tem um objeto indireto. Se o sujeito é indeterminado com partícula ser, ele morre no singular. Ele morre no singular,
ele morre no singular. Não é como ele está, né? Deveria ser obedece-se aos critérios determinados por lei sobre a tchá. Então, para a gente trabalhar a concordância direitinho, a gente teve que ver se era sujeito determinado, se era sujeito passivo. E a única correta era a letra A. A única correta era a letra A. Ó. Por quê? Ele não vai concordar com termo com preposição. Ele não vai concordar com termo com preposição. Então, ele fica no singular. Ele não vai concordar com termo com preposição, ele fica no singular, né? Todos os outros estavam errados, né? Ó, estudam-se novos modos, porque novos modos são estudados. Necessitam-se de métodos, não concorda com termo com preposição, então é necessita-se. Constatam-se diferentes formas, porque diferentes formas são constatadas, tá? E aqui, ó, obedecem-se aos critérios, não, tá? Com preposição, ele vai morrer no singular, ok? A alternativa era a letra A. Essa questão é de concordância, né? Mas para você acertar lá, você tem que aprender a reconhecer sujeito indeterminado e sujeito passivo com partícula C, ok? Bom, o que nós mostramos para você é algo que a gente sabe que dá uma confusãozinha assim, né? Que é o reconhecimento do sujeito indeterminado versus o sujeito passivo. E a gente fez um aulaço para que você pudesse evoluir. 1, identificação do sujeito. 2, identificação do ser. Os dois só que interessavam, índice de determinação e pronome passivador. E terceiro, concordância, ok? Treine muito. Quem é mais importante dos dois? Sujeito passivo. Quem é mais importante dos dois? Sujeito passivo. Por quê? Porque as bancas sabem que elas colocam uma partícula C e você acha sempre que é sujeito indeterminado. Então, elas sempre dizem que é sujeito indeterminado. Pode até ser, mas primeiro você verifica se é sujeito passivo, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, é um aulaço, não é diquinha, de caço, tá? Não esquece, dá o like aí pra gente, né? Te inscreve se ainda não és inscrito, tá? E ativa o sininho, porque toda vez que a gente colocar um negócio valendo, já chega direto pra você, ok? Fica de olho que a gente tá preparando um negócio legal pra vocês, ok? Beijinho, até a próxima.